né? O tema que nós escolhemos para conversar hoje com todos vocês é um tema budista. É uma frase de Buda, é um pensamento budista, que é: somos aquilo que pensamos. Somos a consequência daquilo que pensamos que somos. Então nós vamos conversar com vocês sobre isso e nós vamos chegar à conclusão de que nossa personalidade ela é formada a partir do meio em que nós vivemos. O meio em que nós vivemos cria em nós uma personalidade, cria uma característica de nós mesmos. Ou seja, é embutido em nós um rótulo, uma persona, como diz assim. Tá? E nós vamos discutir todos esses fatores. E nós vamos mostrar que a nossa sociedade capitalista que está aí, ela cria uma personalidade em nós, mas uma personalidade totalmente voltada ao mundo que está aí fora, ao consumo, ao materialismo. E ela provoca o quê? O esquecimento e a morte do espírito. Ou seja, o espírito não existe, morreu, acabou tudo, é a filosofia marxista, é a filosofia até da ciência, que não desconhece totalmente a existência da alma, do espírito, da vida após a morte. Então ela cria uma filosofia de vida voltada nesses valores, né? Ou seja, essa questão do espírito, essa questão da alma, não tem a mínima importância para a vida das pessoas. Essa é a pura filosofia marxista, comunista, né? É o ópio, religião é o ópio do povo, tal. Então religião não deve existir apenas o Estado, aquela coisa política, aquela filosofia política, ok? Então nós vamos mostrar que, na verdade, todas as ideologias criam uma persona em nós falsa, que não somos nós, que não tem nada a ver com a minha essência, com a minha natureza espiritual. É isso que o Buda vai dizer. O Buda, quando ele andava pela sociedade, ele via as castas indianas, aquelas divisões de castas, todos aqueles rótulos, aquelas personalidades, aquelas autoridades, todas cheias de títulos, mas o ser mesmo não aparecia nunca. A alma nunca desabrochava nessas pessoas. Ou seja, não tinha a mínima chance da alma desabrochar no indivíduo dessa natureza. Ok? Então nós vamos tentar conversar sobre isso. Então nós vamos falar sobre... Vamos iniciar aqui discutindo a formação da personalidade. Né? Da personalidade. É interessante que os orientais, né, ele tem uma visão, eles dão um nome, não sei se vocês leram alguns livros, alguns textos, eles vão chamar a personalidade de ego. Tá? É importante que, por exemplo, se você estudar psicologia convencional, freudiana, ele vai diferenciar ego de personalidade, essa coisa toda. Uma coisa mais científica aqui e tal. Mas quando você lê textos indianos, textos filosóficos, eles confundem um pouco. A personalidade, para eles, e o ego é a mesma coisa. Tá? Por isso que eles insistem muito em que nós devemos matar o ego para chegar à iluminação. Enquanto a gente não destruir esse ego, essa falsa personalidade que foi construída nesta encarnação, nesta reencarnação, a gente nunca vai conseguir ver o verdadeiro eu superior que existe dentro de todos nós. Né? Então vamos lá. Aqui nós temos que imaginar, né, como a nossa... Então a primeira coisa é o nascimento. Né? Ou a reencarnação de um espírito. A reencarnação de um espírito, no nascimento, aquela pessoa não se lembra de absolutamente nada, devido à lei do karma, ela não se lembra absolutamente de nada de suas vidas anteriores, ou de sua natureza espiritual. É a lei do esquecimento. Então, quando essa alma nasce, esse espírito nasce, numa criança... É como se ela tivesse com a memória vazia. Ok? E essa memória vai ser preenchida. E vai dar o formato da personalidade. Você vai, né, criar uma característica. Você pode imaginar, da mesma maneira, você pode criar uma ideia que o ser humano ele não passa de um androide fabricado com alta tecnologia, e aí você vai programar esse androide para que você quiser que ele execute na sociedade.
Que trabalho você quer que esse Android execute? Ah, eu quero que esse Android execute um trabalho de médico. Então vamos programá-lo para ser um médico. Ah, eu quero que ele seja uma... Então vamos programá-lo para ser um engenheiro. Vamos programá-lo para ser um dentista. Vamos programá-lo para ser um advogado. Ok? E após a programação, o indivíduo acredita que é a programação. É esse o grande problema. Que todos os grandes mestres têm nos alertado. Nós nos identificamos com o nosso programa e esquecemos totalmente o que nós realmente somos. E nós vivemos 24 horas por dia o programa, a personalidade. Então, vamos começar aqui. Então, programação política, social. Vamos imaginar que essa criança nasça, né, na União Soviética ou na Rússia, na época da Guerra Fria, na época que o comunismo era mais intrincado. Ok? Na época que o comunismo era extremamente super intrincado. Agora tem uma abertura, mas é uma pseudo. Então, uma vez, um mestre foi até fazer uma visita para a Rússia e foi numa escola de primeiro grau. Aquela escola das crianças tem até 10, 12 anos de idade, sabe? Tem uns 10, 12 anos de idade. Né? E ele fez a seguinte pergunta na classe. Quem de vocês aqui acredita em Deus? Uma criancinha olha para outra, um olha para outra, aquele cochicho, aquela conversinha, e levanta o porta-voz da turma. Ora, meu senhor, é claro que aqui ninguém acredita em Deus. Onde se viu isso? Essa coisa de Deus é coisa da religião, e religião é o ópio do povo. É óbvio que Deus não existe. Ou seja, aquelas crianças, elas estavam vomitando, na verdade, a famosa cartilha marxista, na qual elas foram programadas. Mas só que aquelas crianças, elas acreditavam que elas sabiam e que elas tinham certeza de que Deus não existia. Então, a partir do momento que esta criança tem esta formação sociopolítica, ela cresce acreditando nisso. Mas só que isso não é o conhecimento real dela. Isso é uma programação filosófica cultural. Mas só que ela acredita que ela que sabe, ela que descobriu isso. Então ela vive isso. Ela vive aquilo que ela pensa que ela é. Na verdade, aquilo que ela foi programada para pensar que ela é. Então toda a vida dela, todos os passos que ela for dar na vida, ela vai dar em função da sua programação. A primeira programação que surge, né, é a programação dos pais. Os pais, a criança tem os primeiros contatos com os pais. Então os pais começam a programar a criança, certo? Depois, quando essa criança vai para a escola, o Estado começa a programar ela com os valores sociais. Dependendo do estado, do país que ela nascer. Ok? Então, se ela nascer na União Soviética, ela vai ser programada como um ateu. Ela não vai ter nenhum contato com religião nenhuma. Ok? Vamos ver um outro tipo de programação também. Agora, esse mesmo mestre, ele sai da União Soviética e vai para a Itália. E faz a mesma experiência, vai num colégio de primeiro grau, crianças todas pequenininhas ali, e faz a mesma pergunta. Quem de vocês aqui acredita em Deus?
Bom, as crianças todas lá, todo mundo levando a mão, né? Até as duas mãos. Aí ele chama um dos menininhos e pergunta: o que é Deus para você? Ah, porque Deus é amor, porque Deus é bondade, porque Deus é todo onipotente, todo onipresente, porque Deus criou tudo, porque Deus... Ou seja, aquela criança, na verdade, o que ela está fazendo? Ela está vomitando a cartilha católica. Certo? Só que ela acredita que ela é que sabe, que ela que descobriu que Deus existe, que Deus é assim, 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 assim. Então ela vai passar a crescer, nascer e viver, agindo dentro daquela cartilha, daquele modelo que foi implantado nela. Ou seja, ela pensa desse jeito. Como ela pensa desse jeito, ela age desse jeito. E a pessoa é aquilo que ela pensa e aquilo que ela age. Aí eu pergunto para vocês, qual das duas crianças é a mais idiota? Essa russa ou essa italiana? Vocês estão entendendo o que é uma programação? Agora veja bem, quando você juntar essa criança com essa criança, vai dar uma briga intelectual desgraçada. Uma querendo convencer a outra de que a sua verdade é a maior.